Vamos lá, pessoal. Talvez essa seja a questão mais longa aí da nossa prova, dessa de 2021.1. Porém, ela é muito necessária até para relembrar alguns conceitos de derivadas. Eu até trouxe algumas listinhas aqui como dica, né, e tudo mais. Ó, essa tabelinha aqui é importante. Então, como eu vou enviar o PDF para vocês, também vocês anotem aí com calma, beleza? Então, assim, é uma aula grande, porém necessária. Essa aula, esse tipo de limite aqui faz a gente relembrar muita coisa. Então ela acaba sendo importante. Beleza? Então a gente já viu, a gente já descartou a possibilidade de ser imediato e de que o limite tende a zero pelo aquele teorema do em que eu desmembro em duas, onde o produto uma vai para zero e a outra é limitada e pronto. Então assim, o que resta para a letra B é só, o limite não existe. E pronto. Porém, a gente tem que realmente demonstrar que esse limite não existe. Mas a gente já filtrando isso, fazendo esse filtro, a gente já consegue descartar duas, só sobra uma possibilidade. O limite não existe. Tranquilo? Então a primeira coisa que eu faço é chamar, né? Vou nomear. Vou dizer que f de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica, agora nesse caso é tangente, de π dividido por 2 mais x ao quadrado mais y. Beleza? Então, assim, vamos lá. O que a gente vai fazer? Ó, considere epsilon 1 de t igual a zero e t. Ó, tá vendo? Esse é um caminho trivial. E epsilon 2 de t igual a t e t ao quadrado. Aqui, esse já é o caminho que a gente observa a indeterminação. E a indeterminação a gente vai descobrir já já. Então, assim, epsilon de t, 0t, epsilon 2 de t, t ao quadrado. Observe, né? Observe que condição necessária, epsilon de 0 e epsilon 2 de 0 vai ser igual a 0, 0. 0, 0. Beleza? Então agora a gente precisa encontrar esse limite aí. Pronto, agora eu mudei, né? Ao invés de usar duas variáveis, eu vou usar uma só. Então todas essas regras aqui de derivadas, L'Hopital, a gente pode usar porque é de uma variável só. Então o primeiro caso, vamos colocar aqui, ó. Primeiro caso, limite quando t tende a zero de f de epsilon 1 de t é igual a limite quando t tende a zero de f de 0t é igual a limite quando t tende a zero, ou seja, onde for x vou substituir por zero e onde for y vou substituir por t. Então aqui vai ficar x ao quadrado é zero ao quadrado, então já some, né? Então no primeiro eu só tenho y ao quadrado, que no caso é t, então vai ficar t ao quadrado, que multiplica tangente de π dividido por 2 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, ó, x vale zero, então vai ficar zero ao quadrado, isso some. Só sobra o y, que no caso é t, mais o t. Só toma cuidado, né? O mais e o t são bem parecidos. Então, assim, se eu resolver aplicar o limite aqui imediatamente, o que vai acontecer? Vai ficar 0 vezes tangente de π sobre 2, o t vai para zero, então fica tangente de π sobre 2. E tangente de π sobre 2 é tangente de 90 graus. Tangente de 90 graus é indefinido, é nd. Então, não dá para aplicar imediatamente aqui. Então, a gente vai ter que trabalhar. Isso é igual a limite de t tendendo a zero de t ao quadrado. Tangente, o que é tangente? É seno de π sobre 2 mais t dividido pelo cosseno
de π sobre 2 mais t. Então, a tangente é seno sobre cosseno, né? Vamos descendo. Agora, o que acontece? Observe o seguinte, que eu posso separar isso aqui em dois limites, né? Limite, quando t tende a zero, de t ao quadrado dividido por cosseno de π sobre 2 mais t, vezes o limite quando t tende a zero de seno de π sobre 2 mais t. Por que eu fiz isso? Porque esse limite aqui, ó, esse limite aqui vai valer quanto? Quando eu trocar o t por zero, vai ficar seno de π sobre 2, o t vai ficar zero, então vai ficar π sobre 2. E seno de π sobre 2 é seno de 90 graus. E seno de 90 graus é 1. Seno de 90 graus é igual a 1. Certo? Então esse limite aqui vale 1. Eu preciso encontrar esse limite aqui agora. Então vou trabalhar só com ele. Repare o seguinte, que se eu aplicar, vai ficar cosseno de 90 graus. E cosseno de 90 graus é zero. Então no final vai ter 0 sobre 0. E 0 sobre 0, o que a gente pode usar? L'Hopital. Então daqui, o que eu vou fazer? Ó? Puxar uma setinha para baixo aqui, vou escrever L'Hopital. O que L'Hopital me diz? Me diz que se eu tenho uma indeterminação de 0 sobre 0, eu posso derivar em cima e posso derivar embaixo. Então vamos lá. Ó. A derivada de cima é bem tranquila. Limite quando t tende a zero de... Aqui a derivada de cima vai ficar 2t, né? Dá um peteleco no 2 aqui, passa 2t. Agora eu tenho que derivar o cosseno de π sobre 2 mais t. E para isso a gente vai precisar relembrar algumas coisinhas aqui. Vamos lá, ó. Deixa eu escrever aqui um rascunho. Rascunho. Beleza, só para a gente calcular aqui, ó. A gente quer a derivada de cosseno. A gente quer a derivada de cosseno de π dividido por 2 mais t. Beleza? E a gente está vendo aqui, ó, na tabelinha, a primeira que a gente olha é a regra do quociente, né? Que a gente vai ter a derivada aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que u é igual a π sobre 2 mais t. U é igual a π sobre 2 mais t. A gente faz aquela mudança de variável, né? Então, no final, o que eu tenho? Eu tenho um cosseno de u. A derivada de cosseno de u é a mesma derivada de cosseno de x, né? Cosseno de u, cosseno de x é uma variável só, é menos seno de x. Então, o que eu tenho aqui é menos seno de u. Só que u vale menos seno de π dividido por 2 mais o t. Ok? Só que eu preciso derivar u, né? Eu ainda preciso derivar u para multiplicar aqui. A derivada de u, ó, a derivada de u, eu vou ter que usar a regra do quociente, né? Como é que é a regra do quociente? Olha lá, a regra do quociente. A de baixo, ó, g vezes a derivada de cima, menos a derivada de baixo vezes a função de cima, dividido pela função de baixo ao quadrado. Então vamos lá, ó, vamos montar isso, ó, do jeito que está ali. Isso vai ser 2 mais t, que multiplica a derivada de cima, é a derivada de π, menos 2 mais t, sendo a derivada agora de 2 mais t, que multiplica π, e isso tudo
isso tudo, dividido pelo que está embaixo, 2 mais t ao quadrado, certo? Então vamos lá, agora vamos fazer, ó. 2 mais t, ok. Só que a derivada de π é uma constante. A derivada de constante é zero. Então quando eu faço esse produto aqui, ó, vai ser zero. Então não preciso colocar. Então vai ficar menos. Derivada de 2 mais t, a derivada de 2 é constante, né? Vai ser zero. A derivada de t é 1. Então é menos 1 vezes o π dividido por 2 mais t, isso ao quadrado. Só que eu preciso fazer o produto dos dois, né? Então aqui em cima, ó. Aqui em cima eu coloco sobre, ó. Menos seno vezes menos π vai dar menos vezes menos dá mais. Então não preciso colocar. Então vai ficar seno de π dividido por 2 mais t, que multiplica a derivada lá de dentro, né, que eu encontrei. Como eu já fiz menos vezes menos já deu mais, então só sobrou quem? O π dividido por 2 mais t ao quadrado. E aqui, agora eu já posso aplicar o limite. Por quê? Porque vai ficar 2 vezes 0 dividido por seno. O t vai ficar valendo zero, então fica seno de π sobre 2, que multiplica π dividido por 2 mais t, o t vale zero, então 2 mais 0, 2. 2 elevado a 2, 4, sobre π sobre 4. Então vai ficar 2 vezes 0 dividido por seno de π sobre 2 é 1. Então fica 1 vezes π sobre 4. O que eu fiz? Eu tirei a indeterminação de baixo. O zero está só em cima, só no numerador. Então 0 dividido por π sobre 4 só pode ser 0. Então o meu primeiro caminho, ó, é 0. Aqui, ó, é o primeiro caminho. Limite, quando t tende a 0, de f de ε1 de t. Vale 0, certo? Então, assim, geralmente o caminho que vai para 0 é trivial, né? Mas nesse caso aqui, a gente ainda teve que usar L'Hopital. Ou seja, deu um trabalhozinho aí. Deu igual a 0. Só que a gente relembrou, né? A regra da cadeia. Aqui eu já trouxe a regra do produto. Tá vendo? Que é bem interessante também. Aqui eu preciso fazer a derivada de dentro vezes a derivada de fora. Preciso lembrar disso. Então eu faço uma substituição simples aqui. Lá dentro vai ficar tranquilo. A derivada de cosseno de u é menos seno de u. Só que u vale isso. π sobre 2 mais t. Porém, o que acontece? Eu preciso da derivada de u. E u é quociente. E regra do quociente, a gente precisa respeitar essa regrinha aqui. Preciso saber dessa regrinha. Eu pego a de baixo, multiplica pela derivada de cima, menos a derivada de baixo vezes a função de cima, dividido pela função de baixo ao quadrado. Então, eu preciso relembrar disso tudo. Então, no final, eu tenho 1 vezes 0, que vai dar 0, tá vendo? Por isso que a gente eliminou todas as indeterminações aí. Beleza? Agora, falta o quê? Agora, falta a gente calcular o limite quando t tende a 0 de f de ε2 de t. Isso vai ser igual a limite quando t tende a 0 de f de t ao quadrado. Isso é igual a limite quando t tende a 0. Tá vendo? É bem maçante, né? Ficar escrevendo limite, limite, limite. Mas é necessário. Eu só paro de colocar o limite a partir do momento que eu aplico, né? Então vai ficar... Vamos lembrar da função lá. X ao quadrado mais y ao quadrado. Então vai ficar t ao quadrado mais o y ao quadrado vale t ao quadrado. Então o que eu tenho é t elevado a 4 vezes a tangente
de, vamos olhar lá para a função de novo, de π dividido por 2 mais t ao quadrado mais t ao quadrado. Porque, olha lá, ó, o que a gente fez aqui, ó, foi, de uma forma ou de outra, deixar t ao quadrado mais t ao quadrado. Por isso que a gente tomou o caminho t e t ao quadrado. O x a gente manteve e o y a gente elevou ao quadrado, justamente para igualar as casazinhas aí, para a gente conseguir fazer para a gente conseguir criar um caminho diferente, né? Vocês vão entender por quê. Agora a gente precisa calcular esse limite e vai dar o mesmo trabalho praticamente da outra. Vamos lá, ó. Ou seja, ó, isso é igual a limite quando t tende a zero de t ao quadrado mais t à quarta, que multiplica tangente de π dividido por 2. T ao quadrado mais t ao quadrado é mais 2t ao quadrado. Beleza? Então, assim, por enquanto a gente não modificou nada, né? Mas aqui a mesma justificativa da primeira, né? Se eu aplicar aqui vai dar 0 sobre 0. Então aqui eu vou dar uma trabalhada antes. Isso é igual a limite. Quando t tende a 0, de t à quarta, mais t ao quadrado. Contrário, né? Vamos seguir a ordem. T ao quadrado mais t à quarta, que multiplica. Ao invés de eu trabalhar com a tangente, eu vou trabalhar de seno de π dividido por 2 mais t ao quadrado. Vou dividir por cosseno de π sobre 2 mais t ao quadrado. Ok? Por que eu fiz isso? De novo, porque esse limite aqui, ó, agora já posso usar direto. Isso aqui vai tender a 1, porque vai ser seno de π sobre 2, e seno de π sobre 2 é seno de 90 graus. 90 graus, o seno de 90 graus é 1. Ok? Então, assim, onde eu vou trabalhar agora? Vou trabalhar aqui, ó, limite quando t tende a 0 de t ao quadrado mais t à quarta, dividido pelo cosseno de π, dividido por 2 mais t ao quadrado. Show? Falta só trabalhar essa partezinha aqui agora. Aí aqui a argumentação é a mesma, né? Isso aqui vai ficar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 eu posso usar L'Hopital. Então eu escrevo aqui de novo, ó, L'Hopital. O que o L'Hopital me diz? Que eu posso derivar em cima e derivar embaixo. Vamos lá, ó, limite quando t tende a 0 de 2t, dá um peteleco no 2, vai ficar 2t, mais, dá um peteleco no 4 e subtrai 1, vai ficar 4t elevado a 3. Beleza? O problema, de novo, vai ser aqui embaixo. Por quê? Porque a gente precisa derivar isso aqui. Então vamos lá, ó. Rascunho de novo, vamos para o rascunho. Rascunho. Vou chamar U, eu vou dizer que é π dividido por 2 mais... Aqui na verdade é 2t ao quadrado, né? Ó. Faltou 2 aqui, ó, 2t ao quadrado. Aqui é 2t ao quadrado mais 2t ao quadrado. Então o que eu tenho no final é cosseno de U. E cosseno de U, a derivada de cosseno de U é menos seno de U. E U eu chamei de quê? Menos seno de π dividido por 2 mais 2t ao quadrado. Ok? Só que eu preciso derivar U. E como que eu derivo U? De novo, a gente precisa usar a regra da cadeia. Está aqui em cima, a regra do quociente. Show? O que eu faço? Vamos lá, ó, devagar. Eu pego a de cima,
Aliás, a de baixo, ó, vai ficar 2 mais 2t ao quadrado, que multiplica a derivada de cima, derivada de π, menos... agora eu vou pegar a derivada de baixo, ó, 2 mais 2t ao quadrado, derivada, vezes o que está lá em cima, dividido por o que está embaixo, 2 mais 2t ao quadrado, isso ao quadrado, certo? Vamos ver o que acontece. A derivada de π é constante, de novo, ó, derivada de π é constante, a derivada de constante é zero, e 0 vezes isso aqui vai para zero, some. Aqui a derivada vai ficar menos, derivada de 2, derivada de 2 é zero, que é constante. Então, dá um peteleco no 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então, o que eu tenho aqui, ó, é menos 4t vezes o π. Menos 4tπ. Dividido por 2 mais t ao quadrado. Aliás, 2 mais 2t ao quadrado. Isso tudo ao quadrado. Certo? Só que eu preciso fazer a multiplicação dos dois. Quando eu faço a multiplicação dos dois, vai ficar menos vezes menos vai dar mais. Então, o que sobra para mim no final, eu já vou colocar aqui direto, ó, vai ser seno de π dividido por 2 mais t ao quadrado, multiplicado por 4t π dividido por 2 mais 2t ao quadrado elevado ao quadrado. Então, isso é igual ao limite quando t tende a zero. Olha só agora, ó. Repara o seguinte. 2t mais 4t é terceira. Eu tenho t em cima e t embaixo. Então, eu vou dividir em cima por t e vou dividir embaixo por t. Lembrando que o que eu faço em cima eu faço embaixo, eu não altero o resultado. Então, assim, vai ficar o quê? Lá em cima vai ficar 2 mais 4t ao quadrado. Isso tudo dividido por seno. Isso tudo dividido por seno de π dividido por 2 mais t ao quadrado. 2t ao quadrado, né, gente? Corrige aí, 2t ao quadrado. Aqui tem um 2 na frente. Vezes 4π dividido por 2 mais 2t ao quadrado. Porque eu já simplifiquei, né? Vamos lá, ó. E quando eu faço essa divisão, ó, eu já elimino a minha indeterminação. E aqui agora eu posso aplicar o limite, ó. Vai ficar 2 mais 4 vezes 0 ao quadrado, né? Estou substituindo o t por 2. Dividido pelo seno de π. Dividido por... Aqui vamos fazer uma substituição já de uma vez, ó. 2 vezes t ao quadrado vai ficar 0. 2 vezes 0 é 0. Então aqui vai ficar seno de π sobre 2. A gente sabe que é 1. Vezes 4π. Dividido por 2 mais 2t ao quadrado. Isso vai ser 0. Dividido para 2. Fazendo uma pequena correção aqui, ó. Aqui tem um quadrado aqui do lado de fora, né? Ó. É 2 mais 2t ao quadrado. Então, aqui vai ficar 2 mais 0, só que isso aqui vai estar ao quadrado. Então, é o seguinte, ó. Vai ficar 2 dividido por seno de π sobre 2 é 1, vezes 4π dividido por 2 ao quadrado é 4. Então, o 4 posso cancelar com 4, o que sobra é 2 sobre π. Ou seja, um caminho eu encontrei 0 e o outro caminho eu encontrei π sobre 2. Conclusão. Como limite de t tendendo a 0 de f de ε1 de t é diferente do limite de t tendendo a 0 de f de ε2 de t. Logo, pelo teste dos dois caminhos,
limite quando x e y tende a 0, 0 de f de x, y não existe. Beleza? Então, assim, muita coisa para revisar, uma questãozinha ótima para isso, boa para revisar. Anota essa tabela com carinho aí, tá vendo? A questãozinha ficou bem grande, tem as regras das derivadas aí. Show, tudo que a gente usou. E bora lá para as próximas questões, que vai dar, são vídeos menores do que esse vai ser o maior vídeo, com certeza. Valeu!